quero conversar hoje com vocês sobre fruto e atos. Fruto e atos. Isso tem a ver com essa noite e eu quero refletir com você. A gente tem falado sobre isso no início do TCL, que começou 22 de agosto de 2017. E então, esse primeiro semestre do TCL, que começou no segundo semestre de 2017, a gente falou sobre fruto e depois a gente, no paralelo, a gente falou em Atos. Estamos caminhando com Atos dos Apóstolos até hoje. E nesse primeiro semestre que a gente esteve no TCL, a gente falou em Atos de capítulo 1 até 2:11 só. E daí teve 2018 inteiro, a gente está em 2019 e a gente não acabou capítulo 5 de Atos ainda. Então, temos muita riqueza na palavra de Deus. E lá no começo do TCL a gente falou sobre fruto. Vamos ler então? Vamos ler juntos? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Pai, fala conosco por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar na presença de Deus. Pergunta que você tem aí no roteiro. Começa com uma afirmação: Deus está à procura de fruto e atos. À luz dos versículos acima e de tudo que já estudamos, o que é fruto e o que são os atos? Então, anote aí uma resposta. O que é fruto e o que são os atos? À luz destes versículos, à luz do que a gente já estudou, quem começou no TCL aqui em 2017 conosco, Então, anote aí a sua pergunta, daqui a pouquinho vamos compartilhar uns com os outros. Vamos pensar um pouquinho no fruto, certo? E isso à luz de João 15, de Gálatas, capítulo 5, que a gente estudou, eu diria, exaustivamente, lá no começo do TCL. No Evangelho de Marcos, ou segundo Marcos, no capítulo 11, dos versículos 12 a 26, a gente vê uma ação de Jesus muito curiosa. Ele olha em uma figueira, ele vê uma figueira, ele vai até ela, e essa figueira tem muitas folhas. E Jesus vai à procura do quê? De fruto nesta figueira. Mas ele não encontra. Diante disso, o Senhor Jesus amaldiçoa aquela figueira e ela seca. Deixa eu ver, acho que foi ontem de manhã, né, que você estava lendo essa passagem. A Carmen estava sentada lá na bancada fazendo o devocional dela, né? E ela leu isso, daí ela perguntou: Ni, por que Jesus amaldiçoou a figueira? E essa é uma pergunta que surge, né? Daí eu disse para ela: você vai saber na terça-feira à noite. Mas eu contei para ela antes. E outra coisa, o que é mais intrigante nisso, é que a Bíblia diz que não era tempo de figo.
Jesus vai ver uma figueira, olha, só tem folha, não acha fruto, e não era tempo de figo. Jesus amaldiçoou essa figueira, meu Deus do céu, tadinha da figueira. Alguém diria que Jesus não foi ecologicamente correto. Na figueira, isso não, na Bíblia, aliás, a figueira geralmente é um símbolo de Israel. Mas nesse contexto aqui não. Gente, aquilo ali era muito mais do que uma árvore. Jesus não ia fazer secar uma figueira só por fazer. Todas as ações de Jesus são didáticas. Os milagres de Jesus, todos eles são didáticos. Jesus nunca fazia nada só por fazer, ele sempre tinha um ensino por trás. E se alguém fica com dozinha da figueira, né? Porque natureza e tal, mas sabe, naquela época não tinha dificuldade com buraco na camada de ozônio, né? Alguns até contestam isso, não tinha desequilíbrio ecológico, não tinha nada, sabe, tinha bastante figueira. E essa figueira, Jesus a usou para falar de algumas lições que seriam ensinadas depois disso, até que ele viesse. Até que ele viesse. Essa figueira, aqui dentro do contexto, em um texto, a gente precisa entendê-lo à luz do seu contexto, ela está aparecendo como um símbolo do templo e do estilo de vida religiosa que aquelas pessoas viviam. Isso os comentaristas concordam nesse fato, os intérpretes da Bíblia concordam nesse fato, isso é muito claro. Uma figueira tem a época de produzir fruto. Ela não produz o tempo todo. No entanto, o Filho e a Filha de Deus e a Igreja de Jesus, eles precisam dar fruto o tempo todo. Aquela figueira era um símbolo, repito, do templo. E de uma vida religiosa daquele povo. Eu e você, como cristãos, não podemos ora dar fruto, ora não dar fruto. Quando Jesus vem a nós, ele quer ver fruto o tempo todo. O tempo todo. Logo após Jesus amaldiçoar a figueira, aquilo foi como que um ato profético do que estaria acontecendo. Jesus entra no templo. E a Bíblia diz que ele expulsa todos aqueles que armaram um verdadeiro esquema de corrupção para explorar financeiramente aqueles que vinham cultuar a Deus. Lá no templo, e tinha o momento em que judeus de vários lugares vinham para cultuar e tinha o sacrifício e eles vinham. Alguns vinham com o seu animalzinho para o sacrifício e tinha toda uma indicação das Escrituras, como deveria ser o animal, ele teria que ser apropriado para o sacrifício, tinha que ser um animal de 1 ano, sem nenhuma mancha, sem nenhuma doença, sem nenhuma quebradura, tinha que ser um animal perfeito, porque esse seria ofertado a Deus, e ali também tinha a figura de Jesus. Todo animal, antes de ser oferecido, era mostrado ao sacerdote, para que o sacerdote examinasse e visse se o animal era apropriado para o sacrifício.
Alguns não tinham como vir com o animal na sua viagem. Então eles compravam em Jerusalém um animal nessas condições para que eles oferecessem em sacrifício. O que acontecia? Tinha um acerto entre os sacerdotes e aqueles que vendiam animais. As pessoas vinham com o seu animal e colocavam diante do sacerdote, e quando ele examinava o animal, ele falava, não serve. Não é apropriado para o sacrifício. Dizia alguma coisa lá, inventava. Olha, isso aqui, esse animal não tem bem. Esse animal aqui está com alguma doença, não serve. Olha, aqui tem alguma coisinha errada, não serve. Por quê? Tinha um acerto. Ele dizia, vai comprar um outro. E tinha um acerto financeiro, econômico com aqueles que vendiam os animais. Isso era roubo. Isso era corrupção. Isso era exploração. E o que mais? Eles estavam ocupando o átrio dos gentios, o lugar que os gentios cultuavam a Deus, que os não-judeus podiam cultuar. Essa gente, esses mercadores, ocuparam o espaço de culto a Deus dos gentios. E o Senhor Jesus fica indignado com tudo isso. O Senhor Jesus foi procurar fruto. Ele chegou naquela figueira, naquele templo, naquele ambiente religioso. Ele achou religião. Ele achou, de alguma maneira, obra, mas ele não achou fruto. E ele foi à procura de fruto e ele não o encontrou. Jesus os chama de ladrões. Eles usavam essas atividades ilícitas. Lá no templo, Jesus foi ver. Folha é aparência. Aquelas pessoas tinham aparência espiritual, aparência de piedade, mas era só folha, não tinha fruto. Por isso aquele lugar sofreu maldição. Quando Jesus olha para a vida de uma pessoa cristã, o que você coloca na lacuna, quando Jesus olha para uma vida de uma pessoa que se diz cristã, ou que é cristã, e de uma igreja, ele quer ver, sobretudo, o quê? Fruto. Fruto. Em João 15, nós vemos Jesus dizendo que o ramo que não dá o quê? Fruto é cortado. O ramo que não dá fruto é cortado. E o que dá fruto é o quê? Podado, para que dê mais fruto. E tem gente que quando olha aqui para esse podado, né? Enfim, até vai abordar isso, faz como que um terrorismo. Deus vai te podar. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? O que Deus vai cortar da minha vida? Será que Ele vai fazer com que eu vá perder minha casa? Que alguém morra lá em casa, na minha família? Vai podar? Não. O texto diz o que é. Jesus disse, vocês já estão limpos. O quê? Com a palavra que eu tenho dito. Não se preocupe, é a palavra. É a palavra. Jesus quer usar a palavra. A palavra vai nos limpando, vai nos podando para que a gente dê mais fruto, né? Mas às vezes a gente não ouve a palavra, né? Daí sofre outras consequências, certo? Mas, enfim, quem não produz fruto é cortado.
E agora, o que é o fruto, gente? Quando a gente olha na Bíblia, e a melhor intérprete da Bíblia é ela mesma. Jesus faz uma diferenciação do que é fruto e do que é ato, obra. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 16, enfim, Jesus vai dizer que pelos frutos se conhecerá a árvore. E daí Jesus vai dizer assim, naquele dia muitos vão chegar e vão dizer, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós fizemos maravilhas, no teu nome nós expulsamos demônios. E Jesus disse que eles vão ouvir assim, eu não conheço vocês que praticam a iniquidade. Jesus tinha dito que pelos frutos se conhecerá a árvore. E daí Jesus vai dizer que aqueles que têm atos, mas não têm fruto, são os que praticam iniquidade. Jesus faz a diferença de duas coisas. Fruto não é o que eu faço. Fruto é o que eu sou. Em todo o contexto da Bíblia, fruto tem a ver com o que a gente é, não com o que a gente faz. É claro, o que a gente é vai nos remeter a fazer determinadas coisas, não há dúvida. E eu consigo entender quando nós usamos no meio de uma conversa, essa obra que essa pessoa fez deu fruto, ok, não há nada errado nisso. No entanto, fruto na Bíblia, quando a Bíblia está falando de fruto, ela está falando não do que eu faço, ela está falando do que eu sou. Fruto fala de santidade, fruto fala de equidade. Jesus disse, não conheço vocês que praticam a iniquidade. Aqueles que vivem de maneira sem equidade, vivem não em equidade, em retidão. Então, fruto na Bíblia tem a ver com isso. E o Senhor Jesus vai à procura de fruto. Ele foi na figueira à procura de fruto. Ele chegou no templo, ele não achou fruto. Ele limpou, ele varreu, ele expulsou aquelas pessoas. Gente, então, como nós vimos, quando a Bíblia fala de fruto, ela se refere sobretudo ao quê? Somos, e não ao quê? Fazemos, que fala de ações, de atitudes. Fruto é uma referência ao caráter. Paulo, em Gálatas 5, 22, 23, vai falar do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito com 9 características, é um fruto. E um fruto com características. Vamos imaginar uma laranja, ela tem as suas características. Ela é um fruto cítrico. Mas ela pode ser doce, ela tem ácido ascórbico, ela é amarela, ela é saudável. Ou seja, características, várias características de um fruto. Livro de Gálatas 5, 22, 23, fala do fruto e das suas características. E quando nós olhamos, nós vemos que este fruto e as suas características são qualidades de caráter. Quando a Bíblia fala de produzir fruto, ok? Então, a palavra ali é produzir fruto. E produzir fruto é reproduzir, é a segunda palavra, o
caráter de Cristo. É isso que é produzir fruto. Produzir fruto é reproduzir o caráter de Cristo. Isso é fruto, tem a ver com o que eu sou. Quem não produz esse fruto de acordo com o que a Bíblia diz, será cortado. E Jesus disse que para que nós venhamos a produzir fruto, nós precisamos estar firmes, ligados e permanecer nele, que é a videira verdadeira. Fruto. E, enfim, a gente não precisa ficar com excesso de cuidado com o S, né? Fruto, frutos, não. É só um detalhe, isso, certo? Mas, enfim, tem aí o seu valor. Então, fruto, isso é fruto. E o segundo item da nossa aula é os atos. Atos. Jesus quer ver fruto em nós. Mas sabe de uma coisa? Não só fruto. Ele deseja que essas pessoas que reproduzem o seu caráter também reproduzam as suas obras. E nós lemos João 14:12. Fará também as obras, atos, obras. Jesus quer olhar na gente e ver fruto, mas ele também quer ver obras, obras. Nós temos estudado, então, o livro de Atos. Vai fazer quase 2 anos que a gente está estudando o livro chamado Atos dos Apóstolos, que alguns autores acham que o nome melhor seria Atos do Espírito Santo. Esse nome do livro, na verdade, não foi o Lucas que colocou, foi editores, foi a tradição que acabou dando esse nome, Atos dos Apóstolos. Mas ok, Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, mas na verdade não foram atos só dos apóstolos, tem os atos da igreja, da membresia. Mas esse livro nos conta, e a gente tem estudado aqui sobre os atos dos apóstolos. Isso é muito importante, os atos. Se os cristãos apenas produzirem fruto e não obras, o evangelho não será levado ao mundo. Se as pessoas apenas produzirem fruto, e nós vimos que o fruto é essencial, e não obras, o evangelho não será levado ao mundo. As pessoas que virem alguém com frutos, ou com fruto, mas que não realiza a obra do reino de Deus, que não fala, que não abre a boca, elas vão dizer assim: esse cara é gente boa, o caráter dele é bom, o caráter é admirável, essa pessoa é correta. Ótimo. No entanto, necessariamente, essas pessoas não vão conhecer as verdades do reino do Senhor e nem serão convidadas a receber Jesus para terem suas vidas transformadas, salvas, viverem uma vida diferenciada aqui na terra e estarem no céu por toda a eternidade. Fruto é essencial, senão vai ser cortado, mas só fruto não é suficiente, tem que ter atos. Tem que ter obras. Isso nós lemos, nós já ouvimos a respeito de uma frase que é atribuída a São Francisco de Assis, mas não é possível ter certeza se é dele. E ele disse assim, ok? Não sei quantos conhecem. Pregue o evangelho. Se necessário, use palavras.
É bonita a frase. Eu não estou dizendo que ela não seja verdade. Imagino a intenção do Francisco de Assis, se é que foi ele, né? Se é que foi ele que disse isso, tinha uma intenção boa. Está falando que, enfim, é isso, a gente tem que ter fruto, a gente tem que viver, ok, né? Mas eu pergunto a você, você conhece alguém que teve um caráter melhor do que o de Jesus? Alguém que produziu mais do que Jesus o fruto? Não. E o que Jesus fez? Jesus só ficou andando e agindo. Eu quero que as pessoas me olhem. Se Jesus só agisse, só fosse um caráter exemplar e não abrisse a boca, ia adiantar alguma coisa? Não. O que Jesus disse? Vão por todo mundo e preguem, falem. Tem que falar, tem que ter atos. Tem que ter atos, tem que ter fruto, mas tem que ter atos. Não só fruto. Porque senão as pessoas efetivamente não vão conhecer a palavra. O evangelho, é lógico que quando só se tem atos e não tem fruto, gera-se escândalo. Alguém disse que carisma sem caráter é igual a caos. Tem gente que tem carisma, que fala, que prega, mas não tem caráter, gera escândalo e gera caos. Alguém também disse que carisma sem caráter é igual a catástrofe. É verdade, Jesus disse, ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos. Tem que ter fruto, mas tem que ter atos. O reino de Deus avança quando os soldados deste reino têm fruto e atos. Gente, assim como para produzir fruto, como Jesus disse, é preciso estar ligado e permanecendo na videira verdadeira para realizar atos, as obras que provocam essa expansão do reino de Deus na terra. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, constantemente cheios do Espírito Santo. Para estarmos cheios do Espírito Santo, nós teremos que ter os tempos de ficar em Jerusalém para sermos revestidos de poder, como está em Lucas 24:49. Eu quero dizer a você que aqui é uma Jerusalém de Deus para a gente ser revestido de poder, é ou não é? O TCL é uma Jerusalém de Deus. A igreja é uma Jerusalém de Deus. É claro que o nosso quarto também pode ser uma Jerusalém de Deus. Mas lá em Jerusalém havia uma reunião, um ajuntamento dos que criam. E a gente já estudou em Atos que nesses ambientes, há sim uma manifestação muito singular e poderosa de Deus. Esses atos, precisamos do Espírito Santo. E além dos momentos a sós, precisamos da reunião com a igreja, e Atos 2:1, a gente estudou isso, eles estavam todos reunidos num só lugar. Isso era uma constante. Atos 4:31, a gente já estudou daquele mover poderoso do Espírito, quando todos estavam reunidos, o lugar tremeu. E eles oraram por poder para que atos fossem feitos e realizados. Que todos nós, sem exceção, como filhos e filhas de Deus, como igreja de Jesus, que possamos produzir fruto e realizar grandes atos, para que o nome de Jesus seja conhecido, o inferno saqueado e o céu seja povoado. Fruto e atos.
eu e você temos que produzir fruto. E atos. Nos dois, precisamos do Espírito Santo. O fruto do Espírito e o poder do Espírito.